Boa noite, minha querida Paraíba. Você já acompanha imagens ao vivo do Tribunal do Júri, onde acontece nesse momento. Não sei se já está sendo proferida a sentença. Eu vou ao vivo já para lá, porque o Oscar, tá? Você só vai escutar o áudio nesse momento. Está sendo proferida a sentença do caso Júlia. Acolho a decisão soberana dos membros do Conselho de Sentença para, em consequência, julgar procedente a pretensão punitiva do Estado e condenar Francisco Lopes de Albuquerque, devidamente qualificado pela prática dos crimes previstos nos artigos 217b, 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3, 4 e 9, parágrafo 2º B e inciso 2, combinado com o artigo 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Estupro. Passo a estabelecer a dosimetria penal nos termos do artigo 68, após a análise das circunstâncias judiciais de que fala o artigo 59 do Códex supracitado. Culpabilidade. Reprovável e censurável, pois o acusado agiu de forma fria e premeditada, uma vez que esperou a genitora da vítima dormir para se encaminhar ao quarto desta e satisfazer a sua lascívia. Antecedentes. Não possui antecedentes. Conduta social. A de um homem comum. Personalidade. Não existem nos autos elementos suficientes para aferi-la. Motivo do crime. De cunho sexual. As circunstâncias do crime. A ação delituosa executada pelo acusado se mostrou bastante audaciosa, pois o delito foi cometido durante a madrugada, por volta das 3h30, dentro de um quarto localizado ao lado do quarto da genitora da vítima, na casa da família, o que demonstra que ele não impôs limites em seus anseios mais primitivos, devendo ser, portanto, avaliadas negativamente. As consequências do crime. A lesão ao bem jurídico tutelado foi a única consequência do delito em análise. A conduta da vítima em nada influenciou para a prática do crime perpetrado, devendo ser considerada como circunstância neutra, não desfavorável ao agente. Isto posto, considerando as circunstâncias as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 10 anos de reclusão. Em segunda fase, apresenta a agravante contida no artigo 61, inciso 2, a linha F do CP, qual seja, entre aspas, ter o agente cometido crime, prevalecência das relações domésticas de coabitação, agravo a pena base aplicada em 1 ano, ausentes atenuantes. Na terceira fase da fixação da reprimenda, não estando presentes causas de diminuição ou de aumento da pena, torna-a definitiva em 11 anos de reclusão. Homicídio qualificado. Passo a estabelecer a dosimetria penal nos termos do artigo 68, analisando as circunstâncias judiciais. Culpabilidade. De logo, destaco sua amplitude, em razão do intenso grau de reprovabilidade da conduta apurada, merecendo censura máxima ao comportamento do réu. Antecedentes. Não possui conduta social de um homem comum, personalidade, não existe elementos suficientes para aferi-la. Motivo do crime, foi torpe, ou seja, imoral, vergonhoso, repudiado moral e socialmente. As circunstâncias do crime, os fatores de tempo, lugar e modo de execução empregado na prática do delito não ultrapassaram ao resultado típico deste. As consequências do crime. A lesão ao bem jurídico tutelado não foi a única consequência do delito em análise, pois, junto com a morte de Júlia, veio a perda de um futuro de uma menina que mal tinha entrado na adolescência. Veio o aborto de um sonho de uma família em ver sua menina desabrochar, profissionalizar-se, casar, ter filhos. Mas ficou o trauma da violência, a dor da perda e a saudade para uma vida inteira. A conduta da vítima em nada influenciou para a prática do crime perpetrado, devendo ser considerada como circunstância neutra, não desfavorável ao agente. Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 17 anos de reclusão. Em segunda fase, apresenta a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B, qual seja, ter o agente cometido crime para assegurar a impunidade de outro crime, agrava a pena base aplicada em 1 ano, ausentes atenuantes. Na terceira fase da fixação da reprimenda, ausentes causas de diminuição da pena, mas estando presente
a causa de aumento, contida no artigo 121, parágrafo 2º B, inciso 2 do Código Penal, aumenta a pena, até então aplicada, em 2/3, para torná-la definitiva em 30 anos de reclusão. Ocultação de cadáver. Circunstâncias judiciais. Culpabilidade. Foi grave, pois a memória de uma morta foi desrespeitada. Antecedentes. Não possui antecedentes. Conduta social. A de um homem comum. Personalidade. Não existe nos autos elementos suficientes para aferi-la. Motivo do crime. Será analisado no momento da segunda fase da fixação da pena. As circunstâncias do crime. Os fatores de tempo, lugar e modo de execução empregados na prática do delito não ultrapassaram ao resultado típico deste. As consequências do crime. A lesão ao bem jurídico tutelado foi a única consequência do delito em análise. A conduta da vítima prejudicada. Isto posto, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixa a base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Em segunda fase, apresenta a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B, qual seja, ter o agente cometido o crime para assegurar a impunidade de outro crime, agrava a pena base aplicada em 2 meses. Caracterizada a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade, a autoria do crime, exposta no artigo 65, inciso 3, a linha D, do idêntico Códex, atenua a pena aplicada em 2 meses. Na terceira fase, a ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena torna definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão. Quanto à pena de multa, em consonância com as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixa-a em 50 dias multa. Em segunda fase, apresenta a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B, qual seja, ter o agente cometido crime para assegurar a impunidade de outro crime, agrava a pena base aplicada em 5 dias multa. Caracterizada a atenuante da confissão espontânea, atenua em 5 dias multa. Na terceira fase, ausentes a causas de diminuição ou de aumento de pena, torna a pena de multa definitiva em 500 dias multa, 50 dias multa. Considerando a capacidade econômica do réu, estabeleça o valor do dia multa à fração de 1/30 do salário mínimo, vigente à época do fato, o qual deverá ser atualizado quando de sua execução pelo INPC. Concurso material. Na hipótese em apreciação, o agente cometeu 3 crimes não idênticos, devendo-se, portanto, aplicar-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Sendo assim, soma as penas aplicadas para totalizá-las em 40 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Neste diapasão, fixa o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, o que faça arrimada no artigo 33, parágrafo 2º, alinhado, CP. A pena deverá ser cumprida em presídio a ser determinado pelos juízes das execuções penais desta comarca. Deixe de computar o tempo de prisão provisória por não influenciar no regime inicial do cumprimento da pena. Deixe de conceder ao condenado o direito de apelar em liberdade, uma vez que entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão tem o condão, ainda que aplicadas todas em conjunto, de formar presunção de proteção suficiente aos bens jurídicos da ordem pública e aplicação da lei penal. Neste sentido, recentemente houve alteração do Código de Direito Penal, autorizando a execução provisória da pena quando fixada em 15 anos ou mais de reclusão, nos termos do artigo 492, inciso 1, a linha E, do Códex mencionado. Espécie de mandado de prisão com possível data de validade até 7 de abril de 2042. Condena o réu nas custas processuais, o que faça arrimada na Lei 1060/50. Deixa por fim de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo ilícito, visto que não é possível a condenação sem que haja qualquer pedido nesse sentido, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do princípio da inércia da jurisdição. Após o trânsito julgado, remeta o boletim individual ao setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública, expressa a guia de recolhimento à vara das execuções penais e, havendo recurso apenas à defesa, expressa a guia de execução provisória à vara das execuções penais. Suspende de igual forma os seus direitos políticos, baseado no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos desta condenação, devendo ser procedidas as comunicações de praxe ao Tribunal Regional Eleitoral.
havendo bens apreendidos, de logo decrete seu perdimento em favor da União e determine que seja dada a necessária destinação, nos termos do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba. Publicado em timás em plenário júri, registre-se. Plenário do júri, João Pessoa, 18 de junho de 2024, Ailze Fabiana Borges Carrilho, juíza de direito. Podem sentar e recolher seu réu. Cá, pode abrir para cá, Esteniel? Pode vir para cá. Pelo que a gente interpretou, o Conselho de Sentença aplica uma pena de 40 anos de prisão ao Francisco Lopes, o Saboia, pela morte da Júlia, condenado a 40 anos de prisão. A gente já adiantava ontem, se quiser deixar a imagem pode deixar lá, porque o Oscar volta já já, que essa pena deveria ser severa. O que a gente questiona é se essa pena vai ser cumprida realmente como se deve ser cumprida. Tem imagem agora lá. Vamos lá, o Oscar tá ao vivo lá. Ai, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigada. Já é preso, já foi lida a sentença. A gente não precisa fazer agora pauta de consideração alheia. Por favor, recolha. A família está muito emocionada. Acaba de ser proferida a sentença do homem agora condenado. Segundo a justiça, foi ele que matou. Eu já não posso falar em tese, mas sim de fato concreto, que ele matou a Júlia e ele é condenado a 40 anos de prisão. Eu lembro para você que durante o julgamento dele, inclusive o Oscar vai trazer detalhes já já para a gente, mas o nosso repórter, o Lucas Macieira, me narrou inclusive detalhes que durante o julgamento, o advogado que falou com a gente ontem, o réu, orientado pela sua defesa, trouxe a versão de que a mãe teria participado desse assassinato. Ele traz, na verdade, durante o julgamento, que quem teria matado a menina teria sido a mãe por esganadura durante a madrugada. Essa tese, eu dizia ontem, ela é perversa, ela aumentava ainda mais a dor da família, da mãe, inclusive, só que essa tese é totalmente descartada, não é acolhida pelo Conselho de Sentença e está aqui, ó, este homem agora condenado a 40 anos de prisão. A pergunta que fica agora para a nossa justiça, que foi feita na pessoa da juíza que profere agora a sentença, mas será que esse homem vai passar quanto tempo preso? Ele foi condenado a 40 anos. E aí eu pergunto a você que está em casa, já vai respondendo na nossa rede social no YouTube. Você achou justa a condenação de 40 anos de prisão para este homem aqui? Vai no nosso YouTube. O Oscar tá pronto, tá me chamando, eu vou ao vivo para lá. Oscar, decisão importante, 40 anos de prisão. Eu sei que no momento é muita emoção por parte da família e você traz os fatos atualizados para a gente. Boa noite, Oscar. Oi, Fábio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo acompanhando o Cidade Alerta nesta terça-feira. Pois é, nós acompanhamos ao vivo o momento em que a doutora Ailze Fabiana, a juíza que proferiu o júri do caso Júlia dos Santos, o momento em que ela proferiu a sentença de Francisco. Ele foi, portanto, condenado a 40 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Se você, telespectador do Cidade Alerta, minha amiga, meu amigo, você estava atento ao pronunciamento da juíza, você deve ter percebido que ao final da fala ela disse: recolha o acusado. Então, neste momento, o Francisco já foi recolhido e deve ser encaminhado imediatamente de volta ao presídio. Ele estava preso no presídio do Roja, pelo menos nesse primeiro momento, é para lá que ele deve retornar. O júri começou 9h30 da manhã, houve um atraso, porque a previsão era que o início acontecesse às 9 da manhã, só começou às 9h30 da manhã. Houve uma determinação da Justiça, que a imprensa não fizesse imagens ao longo do dia.
houve essa determinação, então nós não foi possível registrar o momento em que os depoentes foram interrogados, a sustentação oral da defesa ou por parte do Ministério Público através do promotor de justiça. O único momento que foi possível registrar imagens foi o que nós acompanhamos ao vivo, que foi o pronunciamento da sentença. Foram ouvidos ao longo do dia pelo menos 5 testemunhas. O delegado de Polícia Civil responsável pelo caso, pelo inquérito, foi ouvido. Um policial civil, um agente de Polícia Civil, também prestou depoimento ao longo do dia. Uma vizinha no prédio onde Júlia morava, com a mãe e com o padrasto, também o síndico do condomínio, além da própria dona Josélia, mãe de Júlia, que chorou bastante ao longo do dia, em diversos momentos. A sustentação da defesa seguiu aquela linha que nós trouxemos ontem aqui no Cidade Alerta, onde tentou-se apresentar uma possibilidade de que o Francisco não teria agido sozinho. Isso foi sustentado, porém o corpo de jurados, que é formado por 7 pessoas, hoje tinham 5 homens e 2 mulheres, votou favorável à condenação e o Francisco pegou 40 anos. Fábio, amigos e amigas do Cidade Alerta, nós seguimos aqui na sala do 2º Tribunal do Júri e assim que eu tiver os personagens dessa história, a gente volta a falar ao vivo, conversando com eles, avaliando o resultado desse júri de hoje.